Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós vamos ter uma aula fantástica. Vamos mergulhar no universo da morfologia. Vamos então conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: léxico, morfologia, detalhamento, processos de formação das palavras, palavras derivadas por afixos, prefixos e sufixos. Preparados? Vamos para a nossa aula. Pessoal, a língua portuguesa e qualquer outra língua é um organismo vivo em constante evolução. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos entender, nós vamos compreender como se dá, então, o processo de formação de palavras. Porque as palavras são como células que se multiplicam, se transformam e formam novas palavras com novos significados. Vamos entender como se dá todo esse processo? Vamos mergulhar, então, aqui nesse universo da morfologia, entendendo como as palavras são criadas, modificadas e combinadas para expressar as ideias e os conceitos. Vamos lá? Nossa primeira aspecto para trabalhar, nosso primeiro aspecto é exatamente esse tema: processo de formação das palavras. Palavras derivadas por afixos, prefixos e sufixos. Então, na língua portuguesa, nós temos alguns processos de constituição, de formação das palavras e seus significados, e seus sentidos. Então, por exemplo, nós temos o processo de formação de palavras por derivação. Então, são as palavras derivadas. Aquelas palavras que vão derivar outras palavras por juntar afixos. O que são afixos? São os prefixos e os sufixos. Então, aqui nós temos, por exemplo, a palavra forma. Veja, eu tenho uma palavra primitiva aqui, eu tenho a palavra forma. Veja que a partir desta palavra, eu posso, pelo processo de derivação, juntando afixos, que são prefixos e sufixos, eu posso formar outras palavras com outros significados. E aí é importante você entender isso. Esse processo de formação das palavras e os outros demais que nós vamos trabalhar, eles formam palavras. E estas novas palavras, a partir de uma primitiva, elas adquirem outro sentido, ou seja, elas vão expressar outros significados. Isso ficou claro para você? Ficou? Então veja, a partir da palavra forma, se nós acrescentarmos um prefixo, e eu acrescentei aqui o prefixo ré, então veja que eu já consegui constituir, formar uma nova palavra. Então, qual a palavra nova que se formou a partir da palavra forma? Você tem a palavra reforma. Veja que é diferente. O sentido da palavra forma é um e da palavra reforma é outro, utilizada em outro contexto, numa outra situação. Agora observe aqui, se eu acrescento, por exemplo, o prefixo diz. Se eu, junto da palavra forma, acrescento o prefixo diz, o que acontece? Eu formei uma nova palavra. Qual o sentido dessa nova palavra? É um sentido que é bem diferente de reforma e também é diferente de forma. Disforma é oposto a esses dois primeiros que eu constituí. E aqui eu acrescentei outro prefixo, veja, trans. Eu acrescentei o prefixo
trans. E aí eu obtive uma nova palavra. Qual é a palavra? A palavra transforma. Note aqui que a palavra transforma tem um sentido diferente de desforma, de reforma e de forma. E você está observando que a partir de uma palavra primitiva, eu constituí, eu formei várias outras palavras. Ainda temos mais 3 aqui, não é? Formadas a partir da palavra forma, que é constituída com novos significados. Olha aqui, se eu acrescento o prefixo com, aí eu tenho uma nova palavra, conforma, certo? Com outro sentido diferente de transforma, de desforma, de reforma e da palavra primitiva forma. Ainda eu tenho também, acrescentando o prefixo in, a palavra primitiva forma, eu constituí uma nova palavra. Formei, então, a palavra informa, que você, obviamente, está percebendo que é bem diferente o sentido de todas as outras que já mostramos para você. E aí voltamos à palavra forma. Gente, vocês perceberam aqui nesse primeiro processo de formação, de constituição das palavras numa língua? Então esse é um processo de construção de palavras muito significativo, muito importante, e é importante para você entender como se constituem as palavras na língua e entender o funcionamento dessas palavras e seus significados. Seguindo, então, nós vamos entender o que é um prefixo. Lembra que com os exemplos eu coloquei prefixos na frente da palavra primitiva e aí eu formei várias outras palavras. Então, o que é um prefixo? Vamos entender aqui a definição, o conceito do que é um prefixo. Prefixo é a partícula que pode ser acrescentada ao início de uma palavra. Exatamente, o prefixo, isso é importante. Um prefixo, ele vem no início da palavra. Para que eu insiro, eu coloco um prefixo no início de uma palavra? Para formar outra palavra. Para eu constituir outra palavra, que necessariamente vai ser alterado, modificado o significado daquela palavra primeira, daquela palavra primitiva. Observe nesses exemplos aqui. Eu tenho a palavra infeliz. A palavra infeliz foi formada com a adição do prefixo in, porque a palavra primitiva era feliz. Veja, feliz tem um sentido, certo? Quando eu acrescento o prefixo no início da palavra, eu acrescentei essa partícula no início da palavra feliz, eu alterei, eu formei outra palavra. Qual foi a palavra que eu formei? Eu formei a palavra infeliz, correto? E o que mais aconteceu? O sentido dessa palavra foi modificado, foi alterado. Observe, infeliz é diferente, é o inverso, é o oposto de feliz, certo? Mesmo raciocínio vale para a palavra invisível. Veja, a minha palavra primitiva aqui é visível, certo? Eu acrescentei o prefixo in. E aí eu constituí uma nova palavra. Qual foi essa nova palavra? Acrescentei a partícula no início da palavra visível, formou uma outra palavra. Qual foi a palavra? Invisível. Alterou, modificou o seu significado. Uma coisa é visível, né? Significa, tem um sentido. Outra bem diferente é invisível. Isso ficou claro para você? Ficou? Então vamos aprofundar, vamos a mais exemplos para você entender ainda sobre a questão dos afixos. Afixos são prefixos e sufixos. E você já aprendeu que os prefixos é aquela pequena partícula que eu insiro, que eu coloco no início de uma palavra para formar outra palavra com um novo sentido, alterando esse sentido. Seguindo, vamos ver outros exemplos. Olha aqui, eu tenho então a palavra infiel.
a palavra inadequado e a palavra descalço. Utilizei na palavra infiel e na palavra inadequado o mesmo prefixo, certo? Então, eu tenho como palavra primitiva fiel. Essa aqui é a minha palavra primitiva. Fiel tem um sentido. Quando eu acrescento o prefixo in no início da palavra fiel, eu já alterei, eu já constituí uma nova palavra. Qual foi a nova palavra que eu criei aqui? Infiel. E eu, naturalmente, já, com a junção desse prefixo, eu já alterei o sentido primitivo da palavra fiel. Fiel significa uma coisa e infiel o oposto disso, certo? Mesmo raciocínio para a palavra inadequado. Veja, adequado tem um sentido. Quando eu acrescento o prefixo no início da palavra adequado, eu formei uma nova palavra. Qual é a nova palavra? Inadequado. E, simultaneamente, alterei, modifiquei o sentido da palavra. Antes, adequado tinha um sentido. Inadequado vai passar a ter outro sentido. Eu sei o sentido de todas elas, só não estou passando aqui para você, para nós darmos continuidade, né, no nosso conteúdo, mas você já está entendendo isso. É importante que você entenda aqui a teoria. Descalço, e aplique aqui na prática. Descalço, eu tenho esta palavra, calço, e quando eu acrescento, quando eu adiciono aqui o prefixo des, já formei uma nova palavra com um novo sentido. Então, o que é importante você perceber aqui, veja, em todos esses exemplos que nós vimos, o importante é você perceber que o acréscimo de um prefixo, que é a partícula que eu coloco no início da palavra, ela produz uma nova palavra com um novo sentido. Sintetizando é isso. Você entendeu? Muito bem. Agora você vai entender outra formação de palavra, ainda nesse processo de derivação, quando eu acrescento afixos, que são prefixos e sufixos. Agora que você entendeu como se formam as palavras com os prefixos, vamos entender então agora com os sufixos. Vamos lá. Primeiro você vai ver os exemplos. Eu tenho aqui então, para você comparar a palavra infeliz e invisível com essas outras palavras. Infeliz e invisível nós já analisamos. E você viu então que essas palavras, nelas eu acrescentei o prefixo in, constituindo uma nova palavra com novo sentido, certo? Muito bem. Agora veja aqui nessas palavras terrível, legível e sensível. E o que foi que eu acrescentei? Na palavra, aqui eu acrescentei ível, que é um sufixo. A palavra terrível formada veio de terror. Então, o que eu tenho aqui é esse radical ter, de terror, da palavra terror. Eu tenho o radical da palavra terror, ele está aqui na frente. E aí eu acrescentei um sufixo. Mesmo processo de derivação. Então, do radical terror, ter, eu acrescentei o sufixo ível e eu formei, constituí uma nova palavra com um novo sentido. Certo? Terrível. Muito bem. De ler, eu acrescentei legível, acrescentando aqui o sufixo ível. E eu formei uma nova palavra. Então, de ler, eu posso formar, eu posso derivar legível. Mesma situação, mesmo raciocínio para a palavra sensível. Veja, a palavra sensível foi formada como? A palavra sensível foi formada com a raiz, o radical aqui da palavra senso. Quando eu acrescentei o sufixo ível, eu formei a palavra sensível, certo? Muito bem, você então entendeu aqui a questão dos afixos, os prefixos e os sufixos, constituindo uma nova palavra com novo significado.
Vamos então agora para a definição do que é o sufixo, porque você já compreendeu o conceito de prefixo, e eu falei do sufixo aqui, mas agora nós vamos entender o conceito, a definição de sufixo. Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. O que é um sufixo? Lembrando que o sufixo é um afixo, certo? Junto com o prefixo, eles são chamados de afixos. Então, o sufixo é também a partícula que pode ser acrescentada ao final de uma palavra. Então, o que é importante? Sufixo é a palavra que eu vou acrescentar onde? Isso é importante você lembrar. Eu vou acrescentar o sufixo no final da palavra. Para quê? Para ela formar outra palavra. É isso que ela vai fazer. O sufixo acrescentado ao final da palavra vai formar, constituir uma nova palavra. Lembrando que ele é uma partícula. E eu posso acrescentar essa partícula no final de uma palavra, de um radical, de uma raiz, e ela forma outra palavra, certo? Exemplo, eu tenho uma palavra primitiva aqui, amor. Quando eu acrescento este sufixo, oso, então eu formei de amor, que é substantivo, eu formei um adjetivo, eu formei a palavra amoroso, certo? Amor é um substantivo, certo? Quando eu crio, acrescentando o sufixo, uma nova palavra, eu mudei a categoria da palavra, certo? E eu criei essa nova palavra, agora o sentido dela é amoroso, certo? Muito bem. Com este exemplo aqui da palavra café, e aí eu acrescentei o sufixo eira, certo? Acrescentei o sufixo eira e mais essa consoante de ligação, que é só para que o som fique correto, adequado. Fica então cafeteira. Mesmo raciocínio para a palavra pedreiro. Acrescentei o sufixo eiro. E aí eu tenho então, ao radical da palavra pedra, eu tenho a palavra nova, pedreiro. O que você tem que observar aqui? Que então, quando eu acrescento um prefixo, que é a partícula no início da palavra, eu formo uma nova palavra com um novo significado. Quando eu acrescento o sufixo, que é uma partícula, só que agora no final da palavra, ou do radical, ou da raiz desta palavra, eu crio uma nova palavra, certo? E ela até muda de categoria. Se ela é um substantivo, ela passa a ser um adjetivo, ou ainda se ela é um verbo, né, ela vai se transformar. Muito bem. Seguindo então, vamos ver então mais exemplos de palavras constituídas, né, com prefixos e sufixos, e no nosso caso aqui, dos exemplos, com os dois. Então, por meio do acréscimo, da junção de sufixos e de prefixos, novas palavras podem ser formadas. Essas novas palavras formadas a partir da adição de prefixos e sufixos, elas são formadas por meio desse processo chamado derivação. Então, o processo da derivação, ele forma novas palavras. De que forma, professora? Juntando um prefixo e um sufixo. Ficou claro? E aí eu tenho uma nova palavra, a constituição de uma nova palavra com novo sentido. Mais uma vez, observe aqui. Eu tenho a palavra círculo, que é a palavra primitivo. Porém, o círculo aqui, qual é o sentido dele? Algo inteiro, completo, certo? Mas eu quero só uma parte. Veja, acrescentei então o prefixo semi, que quer dizer metade, a palavra primitiva círculo, e aí eu tenho uma nova palavra. Veja, eu formo uma nova palavra e aqui já tem um outro sentido, já não é do círculo inteiro, mas apenas de uma parte, semicírculo. Com a palavra dente, que é substantivo, assim como círculo é um substantivo, que é a palavra que dá nome ao ser, ao objeto, certo?
eu posso formar a palavra, outra palavra, eu posso formar, acrescentando o sufixo ista, eu posso formar a palavra dentista. Muito bem, que dá nome, é uma profissão, né? Significa uma profissão. Com o exemplo, este último que nós estamos vendo aqui, a palavra palhaço, o substantivo palhaço. Se eu acrescentar o substantivo ada, eu vou ter uma nova palavra com um novo significado. Palhaçada, que você pode interpretar tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, né? Você pode dar os dois sentidos aí de acordo com o contexto que você vai entender. Vamos seguir para você entender ainda mais? Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho, então, que com o sufixo eiro, e grave bem este sufixo, ele vai me dar o sentido. Veja como é importante você compreender a formação de palavras. Te ajuda na compreensão, no entendimento do texto, do contexto e, portanto, na compreensão da língua. Se eu sei que o sufixo eiro é uma partícula que vai indicar profissão, sempre então que eu ouvir uma palavra com eiro no final, eu já vou ter a noção, já vou ter o entendimento de que trata-se de uma profissão. Professora, só existe esse sufixo eiro para indicar a profissão? Não, existem outros. Você viu aqui o ista indicando, não é? Profissão também, e indica outras situações, tá bem? Mas veja aqui então que o sufixo eiro, e quando você vir nas palavras, você já tem o entendimento, já compreendeu que trata-se de uma partícula, de um sufixo que indica profissão. Pipoqueiro é aquele que vende pipoca, certo? Pedreiro, quem trabalha vendendo, padeiro, quem trabalha vendendo pão. Confeiteiro, aquele que trabalha com confeito, com bolos, com doces, certo? Com guloseimas. Então, confeiteiro. E o pedreiro que eu mencionei aqui? O pedreiro vai trabalhar com o quê? É uma profissão. Ele vai trabalhar com alvenaria. Muito bem, aquele que trabalha com alvenaria, então, vai ser o pedreiro. Correto? E o marceneiro, aquele que vai trabalhar com a marcenaria, com madeira, correto? E assim sucessivamente. Deu para vocês entenderem isso, gente? Eu tenho certeza que deu. Olhou para o sufixo eiro no final da palavra, isso aqui já aprendi, indica profissão. Muito bem. Vamos conhecer agora outros processos de formação de palavra. Agora nós temos a derivação parasintética. Aqui nós estamos trabalhando o processo de formação de palavras chamado derivação. Consiste em quê? De uma palavra primitiva, ou de uma raiz, ou de um radical, eu derivo, eu crio, eu constituo, eu formo uma nova palavra com um novo sentido. Muito bem. Então, esse assunto me apaixona, gente, olha. E eu tenho certeza que vai apaixonar você também. Então, na derivação parasintética ou por parassíntese, veja, mesmo sentido, tá? São sinônimos. Parasintética ou parassíntese, certo? É o mesmo processo. Estamos falando do mesmo processo de constituição, de formação de palavras. Então, esse processo ocorre quando há, olha aqui do verbo haver, tá? De existir, com H. Quando há o acréscimo, a adição simultânea. Simultâneo, você sabe, junto, né? Ao mesmo tempo. De um prefixo e um sufixo a um radical. Então, eu tenho o radical da palavra, aquela que traz o significado profundo da palavra, aquela que traz a significação da palavra, é o radical da palavra, ele traz o sentido da palavra. E, a partir do radical, eu posso constituir novas palavras, como você já entendeu. De que forma? Acrescentando tanto um prefixo quanto um sufixo. E eu posso fazer isso de duas formas. Quando eu acrescento só um prefixo, certo? Eu tenho uma nova palavra com novo sentido. Quando eu acrescento só o sufixo, eu tenho uma nova palavra com um sentido que pode ser diferente ou parecido, dependendo da palavra que derivou. Agora, isso eu faço
não simultaneamente. Mas quando eu faço ao mesmo tempo, simultaneamente, olha o que acontece, gente. Olha essa maravilha. Eu tenho aqui a palavra entardecer. Observe, vamos analisar essa palavra. Veja aqui destacado para você. Eu tenho o prefixo em, está aqui, ó. Entardecer. Eu tenho o prefixo em. Eu tenho o radical da palavra. Eu tenho o radical aqui, certo? Está aqui o radical. E eu tenho o sufixo ser, certo? Então, quando eu junto ao mesmo tempo, não é separado, é ao mesmo tempo, em mais esse, ao radical tarde, eu tenho a construção da palavra entardecer. Mesmo raciocínio, a mesma análise eu posso fazer para a palavra entristecer. Você tem a palavra entristecer aqui, como foi que essa palavra foi formada? Muito simples. Essa palavra foi formada pelo processo de derivação parasintética ou parassíntese. Foi o que aconteceu com a palavra entardecer, entristecer, envelhecer e várias outras palavras. Veja, eu tenho aqui o prefixo em, o radical triste e o sufixo ser. Quando eu adiciono, quando eu acrescento eles simultaneamente, ao mesmo tempo, olha o resultado. Eu tenho a palavra entristecer. Detalhe, aqui, isso é importante que você note, que você observe. Nesse processo de derivação parasintética ou parassíntese, eu não posso retirar um, senão fica sem sentido. Não existe em português, vamos supor que eu retire o prefixo em. Não existe a palavra tristecer, tá? Não existe a palavra tardecer se eu retirar o prefixo em. Deu para você entender isso? Então você vai reconhecer o processo de formação de palavras por derivação parasintética ou parassíntese, porque você tem o prefixo e o sufixo no radical da palavra ao mesmo tempo, formando uma nova palavra, cuja a forma, se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, perde o sentido, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos adiante conhecer um outro processo de formação de palavra muito importante na língua portuguesa. Vamos? Processo de formação de palavras chamado composição. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Consiste em quê? Na associação de duas ou mais palavras. Eu vou juntar duas ou mais palavras, que eu vou chamar de radicais, para formar uma terceira palavra, uma outra palavra. Veja, então eu tenho a composição com alteração fonética, onde quando eu constituo essa palavra, eu formo essa nova palavra, ela vai ficar pronunciada com uma alteração, com uma modificação. Exemplo, a palavra aguardente, ela foi formada por esse processo de composição. Eu juntei água mais ardente. Só que perdeu um pouquinho aqui o som, a pronúncia, ficou aguardente. E não água ardente. Veja, quando eu pronuncio, eu digo aguardente. Petróleo, pedra mais óleo. A palavra petróleo foi formada por esse processo de composição, juntando o radical pedra mais óleo, essas duas palavras, formou petróleo. Mas veja que perdeu um pouquinho, alterou a pronúncia da palavra. Seguido, então, eu tenho a composição, né? Agora, veja aqui esse exemplo. Eu tenho, então, ainda o exemplo de embora. Na palavra embora, com alteração fonética. Como foi constituída? Como ela foi formada? Veja. Em boa hora. Tudo isso aqui, quando eu juntei, acrescentou. Daqui eu juntei ao radical boa, certo? Acrescentei essas duas aqui a esse radical. Formou a palavra embora. Mas veja que houve uma alteração. Ao unir essas palavras, acrescentou, né? Ficou diferente o som, a pronúncia ou a grafia. Aqui alterou tanto a grafia quanto a pronúncia. Ficou embora, certo? Alteração nos dois sentidos aqui. Na pronúncia e na grafia, na escrita da palavra. Seguindo, então. Olha, nós temos... Então, a composição
É o mesmo processo, só que agora não tem alteração fonética. Eu pronuncio exatamente igual. Juntei duas palavras primitivas. Lembre-se que pode ser duas ou mais palavras primitivas, certo? E formei uma nova. Olha, guarda mais noturno formou a palavra guarda noturno. O som é o mesmo, a grafia é a mesma, apenas unido com um traço de união. A palavra beija-flor, né? Que lindo pássaro, amo. Veja, formada como? Junção de duas palavras sem alteração nem da grafia e nem do som. Todos aqui estão iguais. Pontapé, veja, juntei ponta mais pé, formou a palavra pontapé. Então, observe que ao unir as palavras, não existe nenhuma alteração no som, na pronúncia e nem na grafia, na escrita da palavra. Apenas se coloca lado a lado, unindo com o hífen. Muito bem, esta foi a nossa aula sobre os processos de formação de palavras. Espero que você tenha aprendido muito.